CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, meus amigos aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Nós estamos estudando o Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos. Hoje nós vamos continuar do item 10 em diante. Eu vou ler o item 10 para a gente já adiantar o nosso lado. É uma passagem de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Capítulo 18, item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E diz assim no Evangelho de Lucas: o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Então vamos fazer a nossa prece. Fazer, Sandra. O nosso maior mestre, enviado por Deus para nos trazer essa doutrina que aqui hoje estamos estudando para melhorarmos o nosso futuro. Agradecidos, Senhor, por toda essa doutrina, pelo esclarecimento, por nos abrir os olhos. Agradecemos também a seu altivo e a toda a coluna de espírito que compõe essa casa. Agradecemos a Allan Kardec. Agradecemos, acima de tudo, a Deus, que nos dá a vida e nos proporciona todas as oportunidades de crescer. Basta a gente tirar as vendas dos olhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Sandra, você lê para a gente outra vez o item 10? Leio. Que agora a gente vai parando e falando, né? O servidor que conheceu a vontade de seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Aí, palavras da Bíblia, rudemente castigado. A gente sabe que a gente erra, a gente tem que pagar pelo erro que cometeu, né? Cada um de acordo com a intensidade do erro que cometeu. Mas ele está dizendo, aquele que conheceu a vontade do seu amo, ou seja, trazendo para nós aqui na nossa doutrina, a gente que conhece a vontade de Deus, nosso Pai, para conosco, as vontades dele são as leis dele, as vontades do Cristo são os ensinamentos do Cristo. Aquele que conheceu tudo isso e não se preparou, e não procedeu de acordo com a vontade dele, vai ter que reparar. Será rudemente castigado, mas vai ter que preparar. Vamos lá. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Quer dizer, aquele que ignorava a vontade do amo, aqueles que não estudam, como nós estudamos a nossa doutrina, né? Aqueles que dizem, qual é a sua religião? Minha religião é tal. Eu sou cristão, acreditou no Cristo, mas não sabe nada do que o Cristo passou. Esse será menos castigado, porque ele ignorava as vontades do Senhor. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele que a quem muito foi confiado. Sim, Lucas. porque se a gente sabe, não podemos chegar lá no plano espiritual e dizer, mas eu fiz errado porque eu não sabia. Nós não podemos dizer isso. Nós estamos tomando conhecimento, né? Que as leis de Deus estão na nossa consciência, todos nós temos consciência, então não tem por que dizer isso, né? E aí eu recomendo que a gente pegue o Livro dos Espíritos e a gente, é uma lição pequenininha que eu vou passar,
É da 456 até a 472. Porque a gente vai estudar a 456 e não consegue parar. E vai até a 472, tá, gente? Porque é muito importante. Eu vou só mostrar para vocês qual é a questão 456, porque é uma situação que muitas pessoas têm dúvida. A 456, Kardec perguntou assim: os espíritos veem tudo o que fazemos? Tudo. E os espíritos responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Constantemente, quase sempre, vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, há coisas que nós humanos fazemos, nós encarnados fazemos, que não interessa para os espíritos ficarem perdendo tempo do nosso lado. Né? Aí a pessoa diz assim: mas olha, quando eu estou fazendo isso, os espíritos estão vendo, isso vai dar um pânico nas pessoas. Não é bem assim. Por exemplo, se eu estou lavando louça, e não vão ficar do lado. Agora, se eu estiver lavando louça, pensando, quando eu acabar de lavar essa louça, eu vou chegar pro fulano, vou fazer. Aí eles vêm. Aí, olha só. Né? Aí se bobear, a gente quebra a louça, corta o dedo, não sabe por quê. É porque estava ali quietinha lavando louça e tramando uma coisa errada. Então, quando a gente está fazendo uma coisa que para eles não tem a menor importância, mas que a gente está com o pensamento viajando, aí eles se aproximam. Mas se a gente está ali fazendo o nosso serviço com vontade de que tudo fique limpo, tudo fique arrumado, estou com a melhor das intenções, eles não se ocupam com isso, certo? Só para a gente tirar essa dúvida, né? Então, tiramos a dúvida. Agora, em casa, vocês estudem da 457 em diante. Então, vamos para o item 11. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha só, ele veio exercer um juízo. O que é o juízo? É a atenção, né? É o raciocínio. Ele veio trazer mensagens para nós, para a gente raciocinar. As parábolas que ele trouxe, a gente sabe que todas elas têm um fundo moral, que é para a gente pensar. A pessoa lê a parábola e diz: a palavra é difícil, mas é porque naquela época o povo tinha a cabecinha mais dura do que tem hoje, e ele então tinha que passar os ensinamentos dele através de historinha, como a gente faz com a criança na escola. Né? A gente vai dar uma matéria nova, primeiro conta uma historinha, inventa uma coisa qualquer para eles se interessarem, para então você começar com a matéria. Então Jesus fazia isso, falava por parábolas. Então ele veio a esse mundo a fim de que aqueles que não veem, vejam. Muita gente estava ouvindo muitas coisas pela primeira vez e muitos ficavam encantados. Aliás, os discípulos ficavam encantados com as palavras dele. Então, até ali não sabiam, passaram a tomar conhecimento. Então, aqueles que não veem, passam a ver. E os que veem, os orgulhosos que dizem: isso tudo eu já sei. Isso está se tornando cego, porque ele tem possibilidade de ver, tem oportunidade de ver e acha que já sabe tudo. Há pessoas que dizem isso para nós. Se você disser assim: você já leu tal livro? Mas eu sei o que tem ali. Aquele são coisas da vida, eu sei. Não sabe, não. Se fosse ler o livro, ia ver que muita coisa ali era novidade para ele. Então, são pessoas que veem, que têm as luzes da instrução, do conhecimento, mas não têm o conhecimento moral, não têm o conhecimento evangélico, não têm o conhecimento cristão. Foi isso que ele quis dizer. Então, vamos lá. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não terias culpa. O que ele disse antes: se fosseis cegos, ou seja, se vocês não soubessem de nada, mas os fariseus eram o pessoal que era instruído na época, eram os que estudavam. Então ele disse: se vocês fossem cegos, mesmo não conhecessem nada, vocês não teriam culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: nós vemos, porque eles eram instruídos. Então, em geral é assim, a pessoa quando tem muita instrução, muito diploma, ela diz: eu não preciso disso não, eu sei isso tudo aí, isso eu sei. É por isso que vosso pecado permanece. Isso. Eu acho que a gente entendeu isso aí, né? Os comentaristas não tem nenhum hoje aqui. Não.
Mesmo, Cadê os- estão na Páscoa. Estão preparando lá o bacalhau. Bacalhau. Isso aí. Mas qualquer comentário, tá, gente? Vocês podem falar. A gente está aqui para a gente trocar nossas ideias. Então vamos ver o 12? Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar. Mas além de o Evangelho, que os contém, não ser suficiente difundido, a não ser entre as seitas cristãs. Mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então, olha só. Ele diz aqui, quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não praticar. Conhece, estuda, sabe, até decorou, mas não pratica. Mas além do Evangelho, que contém esses preceitos, não ser suficientemente difundido, olha, gente, tem gente aqui na Casa Espírita que pergunta, você tem Evangelho? Não. E está frequentando a casa, e está vindo à reunião, está ouvindo falar. Você tem Evangelho? Não. Então, é o que ele diz aqui. As pessoas dizem, não vou, porque está caro. Mas sabe que ali na livraria, se pedir para dividir, o preço é dividido, né? Quem não frequenta a casa, quase todas as casas têm o Evangelho ou para emprestar ou para vender. E as livrarias todas têm o setor de livros espíritas. É só querer, né? Aí ele diz assim, que os contém não ser suficiente difundido, a não ser entre as seitas cristãs. Mesmo nessas seitas cristãs, quantas pessoas não leem o Evangelho? Tem o Evangelho bonitinho, enfeitando lá a prateleira, mas não pega para ler. E dentre os que leem, quantos não compreendem? Conheço pessoas que dizem, olha, é muito difícil. Depois é por isso que as casas espíritas têm curso, que é para a gente trocar as ideias. Porque ler sozinho é difícil. Não é? A gente diz assim, não, o Evangelho ele foi escrito para todos, para quem tem a luz do conhecimento, para quem não tem. Mas para quem não tem é mais difícil. Então, por isso que a gente tem os cursos. Então, ele diz, quantos não compreendem? Daí resulta as palavras de Jesus ficarem perdidas para a maioria. E até pessoas que têm luzes de instrução, que cometem erros. Tivemos um caso semana passada com uma pessoa conhecida, que eu comentei até com o Jorge. Se estudasse a doutrina, não teria feito aquilo. E é uma pessoa que está mais de 20 anos na doutrina espírita. Mas cometeu um erro, que aí os outros, quando vêm, dizem assim, mas é espírita, vai na casa espírita 2, 3 vezes por semana e fez isso, sabe? Mas é porque não leu, não entendeu, então não compreendeu, não aplicou. Não é isso? E a gente tem que estudar isso aqui para a gente aplicar no nosso dia a dia, para não passar pelo dissabor que essa minha conhecida passou. Eu não vou contar aqui, mas vocês podem imaginar o que seja uma pessoa praticar um erro que fez achando que era por ingenuidade, mas se tivesse estudado a doutrina ia ver que não era o momento. O ensino dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito. O que é uma coisa circunscrita? Uma coisa que fica dentro, fica fechado dentro de alguma coisa, não é isso? Ele está dizendo aqui que ele não fica circunscrito. Por quê? As livrarias têm a seção de livros espíritas. Nós podemos ter livros espíritas na nossa casa. Aliás, a doutrina espírita tem uma... Se a gente quiser comprar assim 1/10 do que se fala, não tinha estante que coubesse, né? Porque é muito livro. Então, ele é difundido, pode ler à vontade. Eu tenho uma conhecida que estava fazendo uma terapia, e a terapeuta mandou que ela lesse o livro há 2000 anos. Ela leu, gostou, disse, agora você vai ler 50 anos depois.
Uma terapeuta descobriu que dentro das obras espíritas, ali tem um auxílio muito grande para quem está fazendo terapia. Veja como é importante. Então, por isso que ele está dizendo, ele não é circunscrito, ele é aberto para todos, é só querer. E assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porquanto os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade do sentido alegórico. Isso eu sempre lembro, lá no Leon Denis, a gente, nas nossas aulas lá de Evangelho, nessa época eu nem dava aula, eu estava assistindo, e tinha uma senhora que não sabia nem escrever o nome. E aí a moça, a instrutora que estava passando lá o estudo do Evangelho, fez uma pergunta e as turmas do Leon Denis eram muito grandes. E ficou todo mundo calado. Ninguém sabia bem o que ia responder. Essa criatura que não assinava nem o nome, ela falou assim, eu posso ver se o que eu estou pensando é verdade? Aí a moça disse, pode. Gente, ela respondeu perfeitamente. Então, é o que ele está dizendo aqui. Independe de ser letrado ou iletrado, ou seja, ser alfabetizado ou não ser, ter estudado ou não ter estudado, é uma questão de compreensão e de vontade. Ela não lia, mas ela ouvia com muita atenção. Então, ela respondeu e aí ficou assim, todos ficaram muito admirados e muito contentes com a interpretação dela, que foi perfeita, né? Portanto, aquele que não põe em prática para se melhorar, ou que admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor do que o seu próximo. É tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Então, aquele que tem o Evangelho à sua altura, à altura das suas mãos, né? Mas não põe em prática nada do que estuda. Então, ele lê o Evangelho, mas o coração dele não é tocado, ele não se torna menos fútil, ele não deixa de ser orgulhoso, egoísta, não deixa de ser materialista, nem se torna melhor para o seu próximo. Ou seja, lê o Evangelho como se estivesse lendo um jornal qualquer, né? Sem perceber a profundidade. É tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Por isso que nós já estudamos lá no outro capítulo, que São Vicente de Paulo diz, gostaria que desses mais atenção às leituras evangélicas. Dar atenção é ler para entender. Por isso que sempre que alguém pergunta assim, como é que eu faço o culto no lar? Vai ler o Evangelho. Não é para ler um capítulo inteiro, para ler não sei quantas páginas. É para ler, às vezes, um parágrafo. Olha, nós fizemos o culto agora do mês de março, na casa do Anselmo e da Beth. Nós fizemos o capítulo 19, que é o próximo que nós vamos estudar. Nós ficamos 1 hora analisando o capítulo 19, item 1. Não é? 1 hora de culto analisando o capítulo 19, item 1. Por quê? Cada um disse o que entendeu, cada um interpretou. Houve interpretações corretas, mas houve interpretações também que ainda não estavam muito ajustadas. E ali nós ficamos analisando. Então, para a gente ver que como é importante, né? Leu um item e acabou a hora do culto e nós não podemos passar para o item 2, né? Então, é isso que é uma leitura com atenção, com dedicação, que a gente precisa fazer. Agora, para os médiuns. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão, se persistirem no mal, pois, frequentemente, escrevem sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Olha só, eu sempre falo isso aqui, o trabalho do médium é de uma importância fora do comum, porque é de uma responsabilidade enorme.
Quando o Newton, na segunda-feira, que é o dia que ele reúne os médiuns, os trabalhadores, ele pede para que os médiuns cheguem 20 minutos antes da reunião pública, é porque é sério. O médium precisa chegar, tem que sentar nessas cadeirinhas da frente aqui, para ele mandar boas vibrações para quem está para trás dele. O médium não pode chegar, o médium que dá passe não pode chegar e sentar lá atrás. Ele tem que sentar aqui na frente, ele tem que chegar 20 minutos antes, que é para ele ir se harmonizando, se acalmando, para que o seu guia protetor esteja junto dele, para que na hora do passe o trabalho seja muito bem feito, com amor, com dedicação. É isso que é importante, por isso que o trabalho do médium é importantíssimo. E ele fala aqui, aqueles que obtêm boas comunicações, esse então tem que ter mais cuidado com o seu ritmo de vida, mais cuidado com os seus procedimentos, mais cuidado com as suas palavras, tem que ser mais moderado, mais calmo, mais equilibrado, para que ele possa receber sempre boas mensagens. Isso aqui é importantíssimo o trabalho do médium. Porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicado aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vós enxergai uma palha no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Vê capítulo 10. O capítulo 10 e 19 é o argueiro e a trave no olho. Então, ele diz aqui que o médium, principalmente o que recebe comunicações, ele não pode pegar o que o espírito ditou para ele, ele não pode dizer aquilo assim. A Adilane senta ali e lê para todo mundo na quarta-feira. Aquilo ali é para a Adilane, eu que estou do lado dela, quem está fazendo a sustentação do passe, o orador e depois o pessoal da plateia. Mas a primeira, porque dizia o nosso companheiro Paulo Cordeiro, o que está mais próximo da nossa boca é o nosso ouvido. Então, quem lê a mensagem, primeiro é para ela. Então, quando pede que nos amemos uns aos outros, que oremos pelos outros, eu que estou lendo a mensagem, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que cumprir o que eu estou passando para os outros, porque ele é o intermediário. Foi através dele, daquele médium, que nós ficamos sabendo as ideias dos espíritos. Então, ele diz aqui, olha, os médiuns que obtêm boas comunicações são mais merecedores de repreensão se persistirem no erro. Se continuar persistindo, pensando mal, falando mal, agindo mal, interpretando mal, espalhando mal. Olha que responsabilidade grande, né? Muito grande. Então isso aqui é para todos nós, né? Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que se possui. Olha só, quanto mais luz, quanto mais instrução, quanto mais conhecimento ele tiver, mais culpa ele vai ter se não praticar o que é correto. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Então, aqui está se referindo ao que nós lemos lá no item 11, né? Uhum. No item 11 foi lido isso e agora Kardec, nesse parágrafo, está explicando. E olha como é que ele termina. Os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram a parte esclarecida, aqueles que tinham instrução, eram os doutores da lei, eles eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo que ignorava aquilo tudo. E o mesmo acontece hoje. Gente, Jesus falou isso lá há 2023 anos atrás, e acontece hoje. E o mesmo acontece hoje. A pessoa lê, estuda, né? Então ele tem consciência do que fala e do que faz e erra. Agora para nós, vamos lá. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito tem recebido.
Mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. Então, aquele que já tem, o espírita consciente, muito será dado. Agora, o espírita que se diz espírita, mas não lê, não estuda, não pratica o bem, muito será cobrado dele. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhes dizer respeito. Olha, novamente, ele diz, o espírita sincero tem que procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que sirva para ele. Então não é só, por isso que o orador, quando está aqui fazendo a palestra, ele não pode falar o tempo todo, vocês, não, é nós. O pronome que ele tem que usar é nós, porque o orador também não sabe tudo, ele se preparou para aquela palestra. Se dissesse assim, agora você acabou daí, agora você vai falar sobre outra coisa, provavelmente ele vai se atrapalhar, porque não se preparou, não é? Assim como nós que estamos assistindo, não nos preparamos para aquela palestra. Não era da minha incumbência falar sobre aquilo, não é? Então ele diz aqui, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ver se alguma coisa que foi dita ali não cabe para mim. O ideal seria, ao final de cada aula ou de cada palestra, cada um ganhar um papelzinho e dizer assim, o que você aprendeu hoje? Né? Para mostrar que alguma coisa ficou. Né? A gente imagina a gente saindo daqui da aula ou saindo de uma palestra, passa uma pessoa ali fora e diz assim, o que você aprendeu hoje lá? E eu dizer, falaram uma porção de coisa. Ou seja, nada me tocou. Né? Ou seja, sentou aqui 1 hora e não resolveu muita coisa, porque então, nada... Muitos, eu escuto muito assim, fui lá só tomar um passe. Tem gente que é isso mesmo. Por isso que na palestra das 10 horas tem gente que chega às 10h20, 10h30, porque veio tomar o passe. Isso aí. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá. Também multiplicará o número de escolhidos. Quanto mais estudarmos a doutrina, quanto mais fé tivermos, quanto mais cumprirmos com os ensinamentos do Cristo e as vontades de Deus, as leis de Deus, mais cedo seremos escolhidos. Isso que a gente está querendo, né? Então vamos para a instrução dos espíritos. Esse capítulo tem essa particularidade. Kardec começa a instrução dos espíritos com passagem dos evangelhos, passagem de Mateus e de Marcos, né? Novamente, dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram, por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhes respondeu, porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que já tem e ainda lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os olhos e não vereis. Mateus. Esse aqui, quando nós estudávamos o item 15, no segundo parágrafo, ele vai explicar isso muito bem. Mas, novamente, ele está falando, né? Primeiro pergunta, por que você fala por parábola? Ele diz, porque para vocês, aqueles que acompanhavam ele seriamente, né? Já foi dado o conhecimento, eles já estão adquirindo conhecimento, os mistérios do reino dos céus, né? Mas aqueles que estão despercebidos, né? Aqueles que não... É como uma pessoa que está passando agora lá na calçada, dizia o professor José Jorge, que está o nomezinho dele aqui. Ele dizia assim, aquele que está passando com a bolsinha de compra lá fora, tem muito menos responsabilidade do que nós que estamos aqui. Porque se perguntar alguma coisa para ele, ele vai dizer, não sei nada disso não. Não, eu estou preocupado que tem coisa gelada aqui que eu vou levar para casa. A preocupação dele é outra. Mas ele será muito menos cobrado do que nós que estamos saindo da casa espírita. É isso que ele sempre lembrava isso, né? Então ele diz,
Porque ao que já tem, ainda lhe será dado em abundância. Quer dizer, quanto mais você se interessar pelo estudo, mais você vai receber. Por isso que eu aconselhei aqui a vocês lerem da 456 até a 472. Porque ler só a 456 não vai ficar satisfeito. Aí vai ler a 457. Agora eu vou ver a 458. Quando olhar, já está na 472. É um bom, é muito bom. É uma coisa puxa a outra. Desde que a gente tenha interesse, né? E ele, no final ele diz, e cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando ele diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Ouvireis com os ouvidos, porque está só ouvindo, mas não está entendendo. Porque não está dando a devida atenção. Não está dando a devida atenção. E olhareis com os vossos olhos e não vereis. Tanta gente que passa por aqui, já teve gente que me falou, olha, já cansei de passar por aqui e vi que isso aqui é no Centro Espírita Altivo Panfiro. Eu sei quem é o Altivo Panfiro, mas eu passo assim, não resolvi. Quer dizer, ela viu um monte de vezes o nome da casa e não entrou. Aí um dia, a barriguinha doeu um pouquinho mais, ela veio. Né? Então ele está dizendo aqui, e olhareis com os vossos olhos e não vereis. Vamos para o 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes, os outros vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado. Porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Mais ou menos Marcos, agora é o Evangelho de Marcos, ele quis falar mais ou menos o que Mateus falou, só que Mateus foi mais abrangente, né? E o Marcos foi mais, enxugou mais a questão, mas é a mesma coisa, pedindo que preste atenção ao que ele está falando, e na medida que medirdes os outros, você também será medido, que é o que a gente fala no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou seja, na mesma medida. Se a gente prestar bem atenção às palavras do Pai Nosso, a gente vai dizer assim, mas será que eu perdoo na mesma medida? Não é? E é sério, não é? Quantos cristãos falam o Pai Nosso? Quantos, né? Nós espíritas, porque foi a prece que Jesus deixou, tem gente que pensa que espírita não precisa ler Pai Nosso, precisa. Está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi a prece que Jesus nos deixou, o espírita, o católico, o evangélico, o umbandista, todos leem o Pai Nosso. Mas essa frase é importantíssima, perdoa as minhas ofensas. Tem gente que fala, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. É muito sério isso. A prece eu estou falando com Deus. E eu estou afirmando uma coisa que eu ainda não sei fazer. É preciso que a gente repense muito nisso. Então ele está mostrando aqui, né? E no final ele diz, porquanto se dará àquele que já tem, quer dizer, já tem vontade, já faz esforço, quer aprender, quer melhorar, quer fazer reforma íntima. E ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Porque às vezes tem gente que vem, fica um tempo na casa espírita e depois sai. Mas você saiu por quê? Eu tinha compromisso, eu tinha outras coisas para fazer. Não valorizou, não entendeu. Então o que ele pensava que estava adquirindo, ele perdeu. Porque saiu daqui, se dispersou, né? Perdoa cheio de condições, né? Impondo condições.
Tem coisas que não adianta a gente esticar, porque vai chegar o tempo. Chegou para nós, né? Está chegando para nós, mas um dia vai chegar. Uma hora chega, não Numa adianta. hora chega. Vamos lá, vamos para o 15. Dar-se-á aquele que já tem, e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Kardec percebia, e agora aqui não é Kardec, aqui é um espírito amigo. Ele percebia como isso fica complicado na cabeça da gente quando está vendo. Alguém caiu da cadeira? É isso, Tiago. Dá-se-á aquele que já tem e tira-se ao que não tem. Vamos lá. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Olha só, aquele que recebeu o ensinamento, que está estudando sobre as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, as leis morais, né? As leis divinas. Ele diz aqui, recebeu porque se esforçou para tornar-se digno de tudo isso. Eu tenho que me tornar digna de ler o que Jesus passou, o que Deus quer de mim e me tornar digno disso. Porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Porque a gente é tentado o tempo todo. Eu não vou fazer isso não, hoje está chovendo muito, hoje está frio, hoje está calor, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Eu estou sentindo falta daquele pessoal que pega o microfone e fala. Mas eu vou cobrar deles o bacalhau. Então, ele diz aqui que Deus encoraja os esforços daqueles que tendem para o bem, quer dizer, aquele que faz o esforço e diz, vou mudar, não vou mais usar esse vocabulário, não vou mais tomar esse tipo de atitude, vou falar agora mais brandamente com quem está errando, muito especialmente dentro da nossa casa religiosa. A gente dentro de casa, com filhos, a gente às vezes é severo demais, é brusco, mas tem uma hora que a gente diz, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que tratá-lo com mais amor, com mais carinho, para trazer ele para mim. Então aqui também, eu tenho que tratar o nosso próximo com mais amor, com mais carinho, para que eu possa ir agregando mais, né? O que é isso? Trazendo mais para junto de mim, para que as pessoas façam como eu vi ontem na filmagem que fez, todo mundo trabalhando lá no telheiro, com muito amor, com muito carinho, um trabalho muito bonito. O que é isso? É você agregar as pessoas através do sentimento do amor. Não é isso que ele diz? Porque também quando você trata com agressividade, a pessoa, além da pessoa se afastar, ela sai com raiva de você. Pior ainda. E as vibrações? Né? E com raiva de mim, que vibrações que vêm para mim? Né? Pior ainda. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. Esses esforços contínuos e perseverantes. Né? Às vezes a pessoa diz assim, não, a fulana já me disse uma palavra bem desagradável, mas eu vou continuar. Né? Eu tenho até um conhecido que diz assim, quem sabe se a minha prova não é ouvir as palavras grosseiras que ela tem para me dizer. Olha só que beleza que essa pessoa já conseguiu. De vez em quando levam passar fora e ela diz, quem sabe se não é a minha prova? Então, se é a minha prova, eu não posso ser reprovado. Eu tenho que ficar onde eu estou, eu tenho que continuar fazendo. São como um imã, que atrai para si o que é progressivamente melhor. O que ele está falando? Está falando dos esforços. Os esforços são como um imã, que atrai para si o que é progressivamente melhor. Atrai para si as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Então só nos faz bem. A nossa reforma íntima só nos faz bem. Não tenhamos dúvida disso. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Homens cegos e surdos,
Abri vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Então, que a gente não interprete, é quando diz assim, ele tira aquele que nada tem. Pô, o cara já não tem nada e Deus ainda tira? Então ele está dizendo aqui que isso aqui é uma oposição figurada, que Deus não tira das criaturas o bem que ele concedeu. E aí ele fala bem forte, homens cegos e surdos, quer dizer, rebeldes, que não querem entender o que está no Evangelho. Abri vossas inteligências e corações, vede pelo Espírito e pela alma. Não interpreteis de maneira grosseira e injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Porque a justiça do Senhor está para todos nós vermos, né? Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido. É o seu próprio Espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a dádiva caída em seu coração. Olha só que interessante. Aí, no parágrafo seguinte ele vai explicar isso. Mas ele diz aqui, olha, não é Deus que retira aquele que pouco havia recebido. É o seu próprio espírito que pródigo, quer dizer, o espírito gastador, né? Aquela palavra do filho pródigo, qual é? Aquele filho que pegou aquele dinheiro todo, saiu e gastou tudo. O que é ser pródigo? É ser gastador, né? Pródigo e indolente, que não sabe conservar o que tem. Aí, parágrafo seguinte, ele vai explicar. Vamos lá. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com trabalho e lhe deixou como herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. Olha só, o pai deixou para ele um campo de trabalho e ele deixou que crescessem ervas parasitas. Quando a gente era mais jovem, a gente costumava ir para um hotelzinho que tem aí no interior, que era maravilhoso. Tudo muito simples, mas tudo muito limpo, comida muito boa. De repente, a gente só ia uma vez por ano, uma vez nós fomos, a coisa estava ruim, sabe? Travesseiro sujo, furado, comida ruim. O que aconteceu? O pai morreu, deixou o hotel na mão dos 2 filhos. Os 2 filhos não souberam cuidar. O hotel acabou fechando. Quer dizer, é isso que está aqui. O pai deixou o campo de trabalho para o filho e o filho deixou que ele se cobrisse de ervas parasitas. Quer dizer, os filhos não cuidaram, não foram caprichosos, as pessoas deixaram de ir. E olha que o grupo que a gente frequentava era um grupo muito grande. Pelo menos uma vez por ano a gente fechava o hotel com o grupo, era o grupo de trabalho do meu marido. Então, deixaram de ter aquele lucro pela indolência, pela inércia, pela má vontade em trabalhar. Deixou, porque eles já trabalhavam com o pai, eles já tinham experiência, mas quem mantinha aquilo ali firme era o pai. Morreu de repente. Isso acontece também em muitos centros, né? Centro espírita. Às vezes tem aquele diretor centrado, o centro é bom, vive cheio, aí ele faz a passagem, entra um diretor que não dá certo, aí vai todo mundo embora. E também os trabalhadores não mantiveram. Os trabalhadores não mantiveram o trabalho, porque o centro espírita, o bom presidente morre, mas tem os trabalhadores, tem os médios da casa, mas eles têm por obrigação manter, não é? Manter, porque ali todo lugar tem que ter alguém para dirigir, tem que ter um cabeça para dirigir, para organizar. Mas todos nós somos trabalhadores. Todos. Então, se os trabalhadores se mantivessem disciplinados, fazendo o seu trabalho, suas obrigações corretamente, a casa não cairia, né? Mas deixaram cair. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Foi o pai dele o culpado? Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deve acusar seu pai por eles nada produzirem? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou e criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias
e que então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem. Ele tem que reconhecer que a falha foi dele. O pai morreu, deixou tudo certo, tudo organizado. O pai morreu. Ele é que não foi um trabalhador, ele não foi ativo, não foi perseverante, não fez esforço, né? Que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as mais, que a regue com seu amor e sua caridade. Tá vendo? Tudo aqui é figurado, né? Tudo aqui é figurado, né? A semente aqui é o eu esforço, é a vontade de continuar com o trabalho perfeito, né? Quer dizer, o próprio Espírito está usando uma linguagem figurada para que a gente entenda. Que ele diz, que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, né? Eu tenho que ter vontade e perseverança para acordar cedo para trabalhar. Que nele lance com confiança a semente boa, escolhida entre as mais, que ele saiba separar o joio do trigo, né? O que é bom e o que não é. E que regue essa terra com o seu amor e a sua caridade. O que é isso? O amor e a caridade estão dentro de nós, está no nosso sentimento, no nosso coração. E é assim que temos que trabalhar. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Já recebeu. Desde o momento que você mude, que você comece a trabalhar com amor, com boa vontade, Deus vai ajudar. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e uma semente produzir 100, e outra produzir 1000. Coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhais aos vossos corações, arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Espírito amigo. Espírito amigo. Muito bom. Vamos para o 16? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Muito bem. Dizer que é cristão, mas de bracinho cruzado, no conforto da sua casa, né? Botei Jesus aqui dentro, sou cristão. E aí, está fazendo o quê? Nada? Tem que ter obra. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, assim como o título do capítulo, muitos são os chamados e poucos escolhidos, muitos são chamados e só são escolhidos aqueles que atenderam o chamado. Aqui também ele diz, né? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os olhos e os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Momento de ouvir e de ver. É da doutrina espírita que está nos fornecendo isso. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Nós já falamos isso a respeito do uniforme, quando eles falam da túnica nupcial, né? Mas a túnica nupcial queria dizer, você está revestido de virtudes. Mas existem religiões que exigem uma vestimenta. Já teve gente aqui me perguntando, a gente pode entrar aqui de roupa preta? Eu digo, se não puder, eu estou roubado. Porque eu gosto muito de blusa preta. Imagina se o Newton dissesse, não pode entrar aqui de blusa preta, eu ia ter que sair da casa. Então eu falei, gente, a roupa que está por fora não quer dizer nada. Eu não cortar mais o meu cabelo não quer dizer nada. Eu usar roupa comprida, manga comprida, não quer dizer nada. O que quer dizer é o que está aqui dentro. Aqui dentro é que é importante. Então não é suficiente vestir o uniforme para ser fiel ao servidor. Será suficiente dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei em suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo. Compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar?
árvore possante cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor? Ele está falando a árvore do cristianismo, né? Que tem ramos frondosos, que cobrem uma parte do mundo. Por que uma parte? Que nem todo mundo é cristão, né? Lá no Oriente tem o judaísmo, lá as religiões dele, nem todos são cristãos. Por isso que ele fala que cobre uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Quer dizer, a todos que se dizem cristãos deveriam se reunir ao seu redor, desde que se esforcem. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. A árvore da vida, quem está falando é o cristianismo, que dá frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar seus frutos, mas muito poucos a colhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus galhos estéreis não dão maus frutos, porque não produzem mais nenhum. O viajor sedento que para sobre sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem pressentir a tempestade. Inutilmente ele pede o fruto da vida à árvore da vida. As folhas caem seca, a mão do homem tanto as manuseou que acabou por secá-las. Esse parágrafo tem essa frase que é muito importante. Olha, a árvore da vida, que é o cristianismo, a árvore é sempre boa, maus são os jardineiros. E é isso aí. A doutrina espírita é maravilhosa, mas nem sempre os espíritas são maravilhosos, né? Então a árvore é cuidada pelo jardineiro, né? A doutrina espírita é frequentada por espíritas, mas nem sempre eles seguem tudo que a doutrina pede que se siga, não é isso? Então ele fala que o viajor sedento que para sob sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar coragem e força, percebe. Por quê? Porque aquilo ali não foi bem cuidado, por isso que é muito importante. Nós temos comentado muito isso aqui, até é bom que a Dilane está ali, que a gente tem que ter sempre uma pessoa aqui fora para receber a pessoa que chega pela primeira vez, para receber com carinho, com palavras afetuosas, para que ela se sinta acolhida, porque o Espiritismo tem esta fama de ajudar em todos os sentidos. Sentido material para quem precisa materialmente, mas no sentido emocional, espiritual. E às vezes a pessoa chega, nós somos poucos dos trabalhadores, a nossa casa é muito novinha, então são poucos os trabalhadores. Então às vezes a pessoa chega, às vezes eu estou aqui na mesa, eu vejo, a pessoa fica meio porque por causa do ar-condicionado, a porta tem que estar fechada, então a pessoa não sabe por onde que vai entrar. Quando tem alguém ali em pé que possa ajudar, e sempre temos algum companheiro, e são todos com muito boa vontade, mas às vezes ele tem que levar uma criança lá na salinha da evangelização, ele tem que se ausentar por algum motivo e a pessoa fica meio perdida ali. Mas se pudermos receber a pessoa sempre com carinho, para que a pessoa veja que aqui é uma casa de amor, isso é muito importante, é isso que ele está falando aqui. Nós estamos representando aqui essa árvore da vida, né? Estamos representando. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meu bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e ainda a vereis produzir com abundância os seus frutos divinos. Quem foi que plantou essa árvore divina? Silêncio. Jesus. Não é a árvore do cristianismo? Foi Jesus que plantou. Deixai-a tal como Cristo a entregou a vós. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não corteis os seus ramos.
Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento, que alcançou o seu objetivo. Os seus frutos benéficos, os frutos da árvore da vida, do cristianismo, são sempre benéficos. Não amontoei esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Não podemos guardar tudo que a doutrina espírita nos ensina, tanto os ensinamentos, o estudo, como os nossos hábitos, nossas atitudes, nossas palavras, não podemos guardar para nós temos que espalhar isso. Há muitos chamados e poucos escolhidos. É que existem os que se apropriam do pão da vida, como os que há frequentemente do pão material. Não vos coloqueis entre eles a árvore que dá bons frutos. Deve espalhá-los por todos e depois procurar o que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhais com eles o abrigo que ela vos oferece. Vamos continuar que eu quero acabar isso hoje. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão. Gente, esse último item foi assim meio rápido, porque eu queria acabar hoje o capítulo 18, para não ficar um pedacinho para a semana que vem. Mas, se vocês quiserem, semana que vem a gente pode dar uma ligeira repassada nesse item 16, que realmente ele tem muitos ensinamentos importantíssimos para nós. Então a gente vai, semana que vem, aí a gente começa então o capítulo 19. Certo? Então vamos fazer a nossa prece, está na hora da gente acabar. Querido Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, estudando o Teu Evangelho, Jesus. Que oportunidade excelente que estamos tendo. Então, Jesus, abençoa o nosso esforço. Amplia sempre, Senhor, a nossa boa vontade de estarmos aqui estudando e nos esforçando para entender cada vez mais e melhor. Que entendendo, nós colocaremos em prática todas as suas vontades, todas as vontades de Deus para conosco. Então, Jesus, abençoa cada um de nós. Abençoa todo espírita que estuda e que tem um desejo enorme de se reformar intimamente. Abençoa esta casa, Senhor, que nos acolhe sempre de braços abertos. Abençoa esses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente. E nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, nos abençoando no dia de hoje, permitindo, Senhor, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. E é em Teu nome, Jesus, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, em nome desses espíritos queridos, do nosso querido altivo, Antônio de Aquino, todos esses espíritos amorosos que aqui trabalham. Em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.